cocaína e a fragilidade feminina nas ruas. A cocaína é uma substância química ilícita que tem seu princípio ativo extraído da planta Erythroxylon coca. Ela é encontrada em países da América Central e da América do Sul. Há nessa espécie uma substância alcaloide chamada benzoilmetilequigonina, que é usada na preparação do pó. A folha passa por duas fases para a extração do alcaloide. Na primeira, é prensada com querosene ou gasolina, formando uma pasta chamada sulfato de cocaína. Depois, com a ajuda do ácido clorídrico, é transformada em pó. Atualmente, a cocaína possui diferentes formas de apresentação, levando a perfis toxicológicos, tóxico-cinéticos e grau de dependência distintos: pasta de coca, cloridato de cocaína, crack e oxi. É importante a determinação das vias de administração para caracterizar a velocidade com que se produz o começo de sua ação, sua concentração sanguínea e a duração do efeito euforizante da droga. A droga pode ser administrada por via intranasal, oral, intravenosa e inalação, fumar. Os efeitos têm início mais rápido quando é administrada por via intravenosa e inalatória. Diversos efeitos ocorrem durante o uso da droga e após o uso, entre psicoativos, fisiológicos e neuropsicológicos. É importante sabermos reconhecer quais os principais sintomas que indicam o vício. O mais evidente e principal de todos, é claro, é a dependência e o uso compulsivo da droga. Cansaço e fadiga, insônia, sintomas físicos, disforia e depressão, irritabilidade, delírios e alucinações. Lembrando que os últimos sintomas mencionados podem levar ao suicídio, assim como o uso frenético da droga podem levar à overdose. Agora, vamos entender como funciona o processo do vício no nosso corpo e as ações da cocaína. Os efeitos da cocaína podem ser explicados por sua ação em vários receptores. Atua nos terminais monoaminérgicos, que inibe a recaptação da dopamina, serotonina e noradrenalina, a partir do bloqueio competitivo de seus transportadores. Essa ação sobre os transportadores aumenta a quantidade de neurotransmissor na sinapse e estimulação sobre os receptores pós-sinápticos. Atua pré-sinapticamente sobre o transportador vesicular da dopamina, localizado nas terminações nervosas mesolímbicas e nigroestriais, responsável por armazenar a dopamina previamente sintetizada no citoplasma e ou a dopamina recaptada na fenda sináptica. A cocaína exerce seus principais efeitos através dos sistemas dopaminérgicos, adrenérgicos e serotoninérgicos. Acredita-se que as propriedades de dependência e vício da cocaína estão relacionadas principalmente à inibição do transportador da dopamina. A cocaína é um poderoso estimulante no sistema nervoso central e exerce seus efeitos aumentando a concentração sináptica de monoaminas, dopamina, serotonina e noradrenalina, na fenda sináptica, resultando em uma superestimulação dessas vias. No processo de comunicação neural normal, a dopamina é liberada por um neurônio na sinapse, onde pode se ligar aos receptores de dopamina nos neurônios vizinhos. Normalmente, a dopamina é então recaptada pelo neurônio pré-sináptico por uma proteína especializada chamada transportador de dopamina. Se a cocaína está presente, ela se liga ao transportador de dopamina e bloqueia o processo normal de recaptação, resultando em um acúmulo de dopamina na fenda sináptica, o que contribui para os efeitos da cocaína. Ou seja, a cocaína afeta os sistemas neurológicos do nosso cérebro. A exposição repetida à cocaína causa neuroadaptações. Isso inclui sensibilização, resposta maior à droga, e tolerância, resposta menor à droga. Tolerância física aos efeitos da cocaína pode ocorrer após poucos usos, o que leva ao consumo de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito. Assim, o uso da cocaína, principalmente o uso recorrente, pode alterar os sistemas associados com prazer, memória e tomada de decisão, fazendo com que, quando alguém está viciado, sua capacidade de resistir a impulsos fique prejudicada, dificultando a interrupção do hábito. O processo de desintoxicação do organismo de um dependente químico não é simples. Restringir o consumo da droga não é recomendado e pode até oferecer risco à saúde da pessoa em casos mais graves. Assim, durante essa fase, a ingestão dessa substância deve ocorrer em doses gradualmente menores até a
completa desintoxicação. Esse processo pode gerar alguns efeitos colaterais, como o aparecimento de sintomas que antes estavam mascarados pelo uso da substância. Nesse sentido, depressão e outros transtornos mentais podem acometer um indivíduo em tratamento. Por isso, pode ser necessário administrar medicamentos para combatê-los. Não é incomum que o tratamento de um dependente de cocaína exija internação. Isso porque a desintoxicação demanda auxílio de uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outros profissionais, e a infraestrutura é adequada. Além disso, esse procedimento faz com que o dependente químico se afaste de situações que possam favorecer o consumo da droga. Vale ressaltar que o objetivo principal desse tratamento é fazer com que o indivíduo volte ao convívio social livre das drogas. O sucesso do tratamento vai depender da forma como o organismo do paciente reage à desintoxicação. Isso pode levar meses e até mesmo alguns anos, dependendo da sua disposição para se manter afastada do consumo de drogas. Uma pesquisa feita na região metropolitana de Santos apontou que no Brasil 4% da população já consumiu cocaína pelo menos uma vez em suas vidas e 1,5% já usou crack. 12 mulheres foram entrevistadas para essa pesquisa. Elas tinham em média 29 anos e tiveram seu primeiro uso de droga aos 13 anos. As mulheres usuárias preenchem um total de 21,3% da população em áreas de uso de drogas. 8 das mulheres entrevistadas se encontram em situação de rua e 2 habitam uma comunidade terapêutica para mulheres. As políticas sociais precárias, o baixo nível de educação, desemprego, relações empobrecidas com a família e conflitos são fatores de risco para o uso de droga. As doenças físicas e mentais são problemas comuns entre os usuários. Sintomas de alternância de humor, ansiedade e depressão, doenças respiratórias e doenças sexualmente transmitidas são alguns exemplos. As usuárias de drogas são estigmatizadas pela população geral e também por profissionais quando buscam acolhimento na saúde. São tratadas como irresponsáveis, criminosas e prostitutas. Quando perguntado a essas mulheres qual era a percepção que elas tinham de seus pais, muitas viam suas mães como negligentes e seus pais como sem afeição e controladores. Uma revisão sistemática das usuárias de crack brasileiras mostra que esse abuso de substância está relacionado ao histórico de maus tratos na infância, negligência, abuso físico e sexual, falta de educação, comportamento sexual arriscado, prostituição e gravidez não planejada. Quando em condição de gestação, muitas usuárias relatam se sentir culpadas, pois a maternidade é experienciada como uma forte sensação de ambivalência entre o vício e o cuidado para com seu filho. Existem enormes riscos durante uma gestação para uma mulher usuária e seu bebê, como o risco de romper a placenta, ruptura prematura do saco amniótico, baixo peso ao nascer. Há um risco de que o bebê desenvolva hipertensão e tenha dificuldades em se concentrar e em seu movimento psicomotor, e consequências eventuais da adição na criança, depois do nascimento ou durante a infância, síndrome de abstinência, transtornos respiratórios, hiperatividade e malformações. Pesquisas apontam que o uso do crack é absolutamente contraindicado durante a lactação, pois a droga está presente em altas concentrações no leite, podendo causar irritabilidade, vômito, diarreia e convulsões nos bebês. Uma das estratégias utilizadas pelas usuárias é o desmame precoce, para reduzir o prejuízo. O período de gestação e lactação podem vir como um gatilho que força as usuárias a exercitar seu autocontrole, assim se abstendo da droga ou usando de forma restrita. Mas isso não é regra. Outras mulheres se referem à gravidez como um período estressante na vida, sugerindo que a gestação pode ser um período de vulnerabilidade para o uso da droga. Para tornar a amamentação possível, é necessário suporte e empoderamento das usuárias por um programa educativo, para que elas consigam pensar de forma crítica sobre o problema. É importante estabelecer programas de prevenção de abuso de substâncias focados na família e em grupos de alto risco. Esses programas possibilitam a mudança de padrões disfuncionais de crianças para minimizar o prejuízo entre as usuárias gestantes e seus bebês.